Olá, hoje vamos conversar sobre o José Ferreira da Silva, o Frei Chico. O nome dele apareceu bastante na mídia recentemente, né? Por causa daquelas investigações do INSS. Isso mesmo, Mas a história dele é bem mais complexa, tem muita coisa aí. com certeza. A gente tem fontes aqui que falam da militância sindical longa dele, tem uma confusão aí com outro religioso, né? Que tem um nome parecido. Sim, é importante esclarecer isso. E claro, tem essa polêmica mais atual do sindicato. Então a ideia é tentar conectar tudo isso, né? Entender melhor o quadro geral. Exato, porque o Frei Chico, bom, muita gente só conhece como o irmão mais velho do Lula, né? Pois é. Mas ele tem uma trajetória dele, própria, mais de 50 anos já no sindicalismo. Ah, nossa, bastante tempo. Sim, ele começou como metalúrgico lá em São Paulo. Veio de Pernambuco com a família, aquela história clássica de imigração, né? Muita dificuldade, pobreza. Uhum. Mas também com a força da mãe, a dona Lindu, que as fontes destacam muito. E foi nesse meio operário que ele entrou para a política, imagino. Isso. Ele atuou na clandestinidade, né? Pelo PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Isso nos anos 70, em plena ditadura militar. E o apelido Frei Chico não tem nada a ver com religião, então? Não, não. Parece que veio do visual dele na fábrica. Com capacete, máscara de soldador, ficava parecido com um frade, sei lá, foi o que pegou. Curioso. E ele teve um papel importante para o Lula também, né? No começo da carreira sindical do irmão. Fundamental, segundo as fontes. Foi ele quem levou o Lula para o Sindicato dos Metalúrgicos lá de São Bernardo de Diadema. E teve a prisão dele, né? Um momento bem pesado. Pesadíssimo. Em 1975, ele foi preso e torturado. Falam em pau de arara, choques elétricos. Nossa. E dizem que o Lula, quando visitou ele na prisão e viu o estado dele, aquilo foi um gatilho, um momento decisivo para a radicalização política do Lula. Entendi. Uma história de militância bem longa, então. Mas antes da gente entrar na polêmica de agora, é bom esclarecer essa confusão de nomes que você mencionou. Isso é importante mesmo, para não misturar as coisas. Existe um outro Frei Chico. Quem é ele? É o Frei Francisco von der Poel. Ele é holandês, franciscano e um pesquisador muito importante da cultura popular. Ah, ok. Especialmente lá no Vale do Jequitinhonha. Publicou livros, dicionário de religiosidade popular. É um trabalho bem reconhecido, mas não tem, assim, nenhuma ligação direta com o Frei Chico sindicalista. É só coincidência de nome mesmo. Entendido. Bom esclarecer. Então, voltando para o nosso Frei Chico, José Ferreira da Silva. Isso. Ele é hoje vice-presidente do Sindinap, né? O Sindicato Nacional dos Aposentados. Isso. Desde quando? Ele assumiu a vice-presidência em agosto de 2024, mas já estava na diretoria desde 2008. Já tem um tempo, então. Sim, e é justamente aí, na atuação dele no Sindinap, que surge essa controvérsia toda. Que controvérsia é essa exatamente? O que está sendo alegado? Bom, o TCU, o Tribunal de Contas da União, mandou apurar o Sindinap. A suspeita é de descontos ilegais nos benefícios do INSS de aposentados e pensionistas. Descontos não autorizados. É o que se suspeita. A CGU, a Controladoria Geral da União, chegou a divulgar um dado forte. Disse que mais de 75% dos beneficiários que eles consultaram negaram ter dado consentimento para esses descontos feitos pelo sindicato. 75%? É muita gente. É um número bem alto, sim. E uma das fontes até menciona que a receita do sindicato teria aumentado bastante nesse período. São acusações bem sérias, claro. Essa investigação pedida por um partido político ao TCU agora vai para frente. Mira o Sindinap, esse sindicato ligado à força sindical. Na sua avaliação, tem potencial de abalar o governo Lula? Boa noite. Boa noite, Basília, boa noite, Vitor e audiência da CNN. Acho que o primeiro ponto que me chama muita atenção é óbvio que o envolvimento desse sindicato, Sindinap, do Frei Chico, abala o governo Lula, mas todo esse grande escândalo do INSS está abalando o governo Lula de forma muito forte. Ele não está conseguindo responder e responde muito mal. Agora, o que me causa espécie é a necessidade do Partido Novo ter que fazer uma solicitação ao TCU para fazer uma investigação a um sindicato que já tem, assim, grandes provas, dados
que está envolvido nesse desvio. Quer dizer, quase que 77% daqueles sindicalizados nunca aprovaram isso. Cresce o faturamento do sindicato. E a Polícia Federal, na figura do diretor-geral, o senhor Anderei Rodrigues, fala que esse sindicato não está envolvido, não tem investigação. Quer dizer, como que pode a Polícia Federal se tornar agora quase que um órgão de governo e não uma instituição de Estado? É isso que me deixa chocado. Com tanta evidência, com tanta prova, com tantos elementos para poder fazer investigação, e uma investigação severa, porque provavelmente é o irmão do presidente, não vamos mexer nesse sindicato. E os números estão aí, né? Você mesmo apresentou no começo, Basília, 77% daqueles que chamaram, foram entrevistados, disseram que não aprovaram. E a gente teve ontem alguns áudios que a própria CNN apresentou do call center ligando para os coitados dos aposentados, gente simples, gente que não tem muita condição, não é muito letrado, né? Num Brasil que tem 30% de analfabetos funcionais não letrados. Você nem entendia, o cara enrolava. Aquilo é um treinamento de uma organização criminosa, um call center criminoso que tentava enrolar. Então era um blá, 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 enrolava a pessoa, você concorda? E a pessoa, sim, eu concordo. Simplão, concordando com o quê? Concordando com os descontos. E agora, os sindicatos estão dizendo que as pessoas têm que solicitar, têm que verificar os seus extratos para poder solicitar o reembolso, para aí o sindicato dizer se é ou não, e vai ter essas provinhas fajuto, esses áudiozinhos fajuto, que claramente era golpe, para poder não ser descontado. E o governo passando vergonha, Basília, dizendo que vai devolver 2 bilhões, já tem mais de 6,3 bilhões, assim, claros, já investigados de desvio de dinheiro dos últimos anos. 2 bilhões? Então, todos aqueles aposentados que não reclamaram vão ser roubados, subtraídos, e ninguém vai falar nada, não vai ser devolvido. Olha, é de ficar indignado. Então, é esse sindicatozinho menor, tem outros sindicatos, mas todos têm que ser investigados profundamente, porque esse é o maior escândalo que o Brasil já viu, descontado diretamente na fonte, usando a instituição do governo para fazer esses desvios. Bom, pelo que eu entendi, o Alexis entende que sim, essa investigação tem potencial para abalar o governo Lula, porque vai expor a falta de mobilização pelos órgãos públicos, né? Expor aí alguns órgãos e pessoas que têm responsabilidade sobre essa fraude, não apenas as associações. E na sua avaliação, Vitor, essa investigação pode atingir em cheio o governo Lula também? Olá, Basília. Olá, deputado Alexis. Saudações a toda a audiência da CNN. Basília, não acredito que isso vá abalar a aprovação do governo Lula. Se os descontos indevidos de aposentados começaram em 2019, eles terminaram em 2025, essa fraude acabou no ano de 2025 e agora, no ano de 2025, neste mês de maio, iniciou-se a devolução daqueles valores que foram descontados indevidamente. Isso é uma notícia importante. Ou seja, durante 5 anos, 6 anos, houve descontos indevidos de aposentados, de pessoas simples, de pessoas que muitas vezes não têm acesso a toda a informação. Esse governo investigou, por meio da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, que são instituições de Estado. São instituições que devem prezar pelo Estado brasileiro, independentemente de governo. Não existe minha Polícia Federal, minha Controladoria, meu Exército. Isso não existe no Brasil. Nós temos instituições que elas precisam ser respeitadas e investigar a todos. O calor do debate político não se resolve por meio de investigações. Não é com investigações criminalizando A ou B que nós vamos superar a polarização. O que precisa? De 2019 a 2025, o que houve? Quais são os sindicatos e as associações que de fato cometeram crime? O que aconteceu com as medidas
administrativas, portarias, atos legislativos que foram praticados para beneficiar e facilitar esses descontos. É isso que precisa ser investigado, com toda a cautela, garantindo o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. O calor que fica localizado no debate político não pode interferir numa investigação tão séria que teve como alvo pessoas vulneráveis. A notícia, portanto, é que isso acabou no Brasil. Isso não deveria ter acontecido, mas se aconteceu, que bom que se investigou e agora aqueles responsáveis serão punidos. E como toda investigação, a gente não pode, na ânsia do calor do momento, criminalizar e condenar pessoas antecipadamente, seja quem for. Sejam os investigados do 8 de janeiro, sejam agora os investigados na questão do INSS, que tem muita gente do governo anterior. Então, essa discussão que ela é mais política, ela não pode estar presente neste momento. Neste momento, precisa ser garantido a todos as suas manifestações e as investigações acontecerem. E separar o joio do trigo. Ora, tem sindicatos que de fato descontaram com a anuência dos aposentados? Esses não cometeram crime algum. Agora, se algum, porventura, praticou o desconto sem consultar o aposentado, esse cometeu a fraude e vai ser responsabilizado. Essa é a questão principal. E a defesa? O que o sindicato e o Frei Chico dizem sobre isso? A defesa contra-ataca em várias frentes. Primeiro, eles fazem questão de dizer que o Frei Chico, a pessoa física dele, não está sendo investigado pela Polícia Federal naquela operação específica, a Operação Sem Desconto. Certo. E dizem também que o próprio Singenap não foi alvo dessa operação da PF, que não houve busca e apreensão na sede do sindicato relacionada a essa investigação. E sobre os descontos em si, a acusação principal? Aí eles afirmam que o sindicato, na verdade, tem um histórico de denunciar fraudes no sistema do INSS, que fazem isso desde 2017, inclusive apontando problemas em governos anteriores. Chegaram a dizer que a própria CGU teria voltado atrás e tirado o Sindinap da lista de entidades que teriam os repasses bloqueados. E qual a explicação que eles dão para tudo isso, então? Basicamente, eles alegam que é perseguição política, uma tentativa de atingir o presidente Lula usando o irmão como alvo. Entendi. Usam um argumento político. Exato. E até lembram de um caso anterior, de 2020, lá do TRF3, que rejeitou uma denúncia contra o Lula e o Frei Chico no caso da Odebrecht, dizendo que faltavam provas além da delação premiada. Querem traçar um paralelo, né? Foi cindido como estratégia de defesa, tentar politizar a questão. E como isso tudo repercutiu? Nas redes, na mídia? O impacto foi grande. Uma análise que a gente viu nas fontes feita ali entre 23 e 25 de abril mostrou que, olha só, 72% das menções ao Frei Chico nas redes eram negativas. Nossa, bem alto. Muito. Os termos mais buscados eram tipo Frei Chico, irmão de Lula, fraude INSS, nepotismo. E perfis de oposição política amplificaram muito isso, né? Associando a ideia de corrupção e tal. E a defesa? Conseguiu emplacar a narrativa deles. Segundo essa mesma análise, a narrativa da defesa, que focou mais na trajetória histórica do Frei Chico, teve um volume bem menor no início. Demorou mais para ganhar atração. Entendi. Então, o que fica claro é que a gente está falando de uma figura com muitas camadas, né? Exato. Tem um militante sindical histórico, que teve um papel ali na formação política do Lula. Tem o irmão do presidente, que é uma coisa que pesa. Tem essa confusão com outro Frei Chico, pesquisador. Que gera ruído, às vezes. E agora tem o dirigente sindical no meio dessa baita controvérsia sobre dinheiro do INSS, sobre os descontos nos benefícios dos aposentados e com versões completamente opostas sobre o que aconteceu. Exatamente. De um lado, acusações sérias de órgãos de controle. Do outro, uma defesa que fala em perseguição política e histórico de combate à fraude. O que nos leva, talvez, a uma reflexão final, né? Para além do que vai acontecer com essa investigação do INSS, das consequências políticas que isso pode ter, Sim. o que esse foco todo no Frei Chico, nesse momento, nos diz sobre essa mistura, né? Entre laços de família, vida pública
E o peso desse escrutínio todo da política aqui no Brasil? É uma boa pergunta. Principalmente quando a gente fala de pessoas com histórias tão longas, tão complexas, com tantas idas e vindas como a dele. Fica aí a reflexão.